Eu cresci em uma pequena cidade à beira-mar, onde os dias eram banhados pela brisa salgada e as noites eram sussurradas pelas ondas inquietas. Era um lugar tranquilo, mas como todas as cidades pequenas, escondia segredos sombrios entre suas vielas tortuosas. Na minha infância, uma lenda pairava sobre nossa cidade, uma história que arrepiava até os mais céticos. Contavam sobre uma casa antiga, escondida entre os penhascos, onde diziam que habitava algo além da compreensão humana. Sussurros noturnos ecoavam sobre as brumas, contando histórias de desaparecimentos inexplicáveis e visões sobrenaturais. Certa noite, impulsionado pela curiosidade insaciável da juventude, decidi investigar a casa por conta própria. As paredes rangiam com a respiração do passado, e a escuridão parecia se alimentar dos meus medos. Enquanto eu explorava os corredores sombrios, ouvi um suspiro arrepiante que parecia ecoar do próprio âmago da casa. Meu coração martelava no peito enquanto eu seguia o som até o sótão abandonado. Lá, encontrei uma figura pálida e nevoada, erguendo-se das sombras como uma lembrança esquecida. Era a manifestação de um segredo enterrado, um espírito aprisionado pelos pecados do passado. A figura me olhou com olhos vazios, transmitindo uma angústia ancestral que penetrava até a minha alma. Ela murmurou palavras ininteligíveis, carregadas de tristeza e desespero, enquanto eu sentia a presença do mal envolvendo-me como um manto gélido. Com um último suspiro, o espírito desapareceu nas sombras, deixando-me com um arrepio que jamais poderia ser dissipado. Desde então, o suspiro do passado ecoa em meus pesadelos, lembrando-me das profundezas sombrias que espreitam por trás das fachadas tranquilas de nossa cidade à beira-mar. Eu nasci e cresci em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, onde as montanhas pareciam guardar segredos sombrios e os rios murmuravam histórias antigas. No coração da paisagem acidentada, erguia-se uma casa esquecida pelo tempo, envolta em mistério e medo. A Alcasa dos Lamentos, como era conhecida, era um lugar que despertava temor até nos mais corajosos. Dizia-se que ali residia uma presença maligna, uma entidade que se alimentava dos medos e das angústias dos que se aventuravam por seus corredores escuros. Eu sempre ouvia as histórias assustadoras sobre a casa, mas a curiosidade sempre foi mais forte do que o medo. Uma noite, desafiando os sussurros do bom senso, decidi investigar a casa com alguns amigos. O ar ao redor da mansão parecia carregado de eletricidade, como se a própria atmosfera estivesse impregnada de terror. À medida que adentrávamos a escuridão da casa, os sons pareciam ganhar vida própria, passos arrastados ecoavam pelos corredores, sussurros sinistros enchiam o ar e sombras dançavam nas paredes como espectros famintos. Fomos guiados por uma força invisível até o porão, onde encontramos uma porta antiga e enferrujada. Ao abri-la, fomos recebidos por uma escuridão tão densa que parecia devorar a luz. No centro do aposento, uma figura encapuzada erguia-se, emitindo gemidos angustiantes que perfuravam nossos ouvidos e congelavam nossos corações. Tentamos fugir, mas algo nos prendia àquele lugar como se estivéssemos presos em teias invisíveis. A figura avançou lentamente em nossa direção, seus olhos brilhando com uma luz sinistra que sugava nossa sanidade. Num último esforço desesperado, escapamos da Casa dos Lamentos, mas o terror que experimentamos naquela noite nunca nos deixou. As memórias daquele encontro assombrariam nossos sonhos para sempre, lembrando-nos de que nem todos os segredos devem ser desvendados, e que algumas casas guardam mais do que paredes velhas e poeira, guardam o próprio terror. Minha jornada começou na cidadezinha de Silent Creek, um lugar isolado pelas montanhas e envolto em um silêncio perturbador. No coração da floresta densa que cercava a cidade, erguia-se uma casa abandonada, conhecida como a Mansão do Silêncio. Diziam que a casa era habitada por um antigo herdeiro, condenado a vagar pelos corredores sombrios após um pacto sinistro com forças além da compreensão humana. Ninguém se atrevia a se aventurar por lá, pois diziam que o eco do silêncio era suficiente para enlouquecer os mais corajosos. Minha curiosidade era insaciável, e eu ansiava desvendar os mistérios daquela casa amaldiçoada.
Em uma noite sombria, decidi desbravar seus segredos, acompanhado apenas pelo brilho frágil de uma lanterna e pelo bater acelerado do meu coração. Ao entrar na mansão, fui recebido por um silêncio opressivo que parecia pesar sobre mim como uma manta de chumbo. Os corredores estavam envoltos em trevas, e cada passo ecoava como um sussurro fantasmagórico. Enquanto explorava os cômodos sombrios, senti uma presença inquietante ao meu redor, como se os próprios muros estivessem observando cada movimento meu. Os móveis cobertos de poeira pareciam testemunhas silenciosas de uma história sombria que se desenrolara ali. Em um dos quartos mais afastados, encontrei um diário antigo, cujas páginas amareladas revelavam a história trágica do antigo morador. Ele descrevia pactos profanos, sacrifícios obscuros e uma solidão angustiante que o consumia lentamente. De repente, o silêncio que envolvia a casa foi quebrado por um eco ensurdecedor, como se o próprio universo estivesse gritando em agonia. Gritos fantasmagóricos preencheram o ar, ecoando pelos corredores como uma cacofonia de dor e desespero. Em um ímpeto de puro terror, corri para escapar da casa, mas o eco do silêncio parecia me seguir, perseguindo-me como uma sombra implacável. Mesmo após deixar os limites da mansão maldita, o eco persistia em minha mente, lembrando-me de que há segredos que devem permanecer enterrados no silêncio eterno.